Então, 1 Coríntios capítulo 2, vamos acompanhar essa leitura para o nosso enlevo espiritual. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíam de linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que Deus abençoe essa leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, quando o salmista, no Salmo 123, ele inicia um salmo de romagem, um salmo em que o povo de Deus, o povo de Israel, quando ia para Jerusalém adorar ali no templo, ele diz que eles elevavam os olhos ao céu, e ele faz uma comparação dizendo que da mesma forma, Senhor, como o servo olha as mãos do seu Senhor, e a serva olha a mão da sua senhora, ele diz: nós estamos com o olhar fito no Senhor e aguardamos até que o Senhor nos atenda. E é uma expressão que mostra que, da mesma maneira em que os servos ou os escravos estavam atentos às mãos do seu senhor ou da sua senhora, porque o senhor e a senhora, o dono daquele escravo, ele fazia sinais quando chamando eles para fazer alguma coisa, ou mesmo chamando algumas ocasiões para que eles pudessem então se alimentar, vamos dizer, almoçar, talvez jantar. Ou levantava a mão dizendo que por hoje é só, poderiam dormir. Eles estavam atentos porque sabia que um comando haveria de ser dado. Assim também o povo de Deus estava sempre atento ao Senhor e buscando a Ele, o que Ele tem a nos dizer e a nos ensinar. E quando nós lemos aqui, tivemos essa oportunidade de domingo passado ver no capítulo 1, quando Paulo escreve a carta aos irmãos da igreja de Corinto, ali havia coisas que o próprio apóstolo Paulo estava louvando, bendizendo o nome do Senhor, mas infelizmente havia uma série de questões e que eles estavam vivenciando, que precisavam deixar de lado, que fazia parte da velha natureza, do velho homem, que nada tem a ver com Cristo que fez e que implantou em nós a nova natureza. E dentre essas coisas, divisões, em que partidos estavam surgindo, 4, dizendo: eu sou
sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou Pedro, o apóstolo Pedro, e um outro, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo então orienta eles dizendo que, ele até menciona que olha, eu batizei muito poucas pessoas. Ele era o fundador da igreja de Corinto, mas ele tinha batizado muito poucas pessoas. Ele diz, olha, eu fico feliz por isso, porque se eu tivesse talvez batizado até muitas pessoas, aí o partido de Paulo seria muito grande, e não é nada disso. Nenhum destes servos do Senhor, eles são Cristo, eles morreram por vocês, é a Cristo Jesus, é preciso unidade, não é partidários aos homens, mas partidários ao Senhor Jesus, que coloca as pessoas, que coloca os obreiros, que chamou Paulo para abrir aquele trabalho, e depois quando ele se dirige para a região de Éfeso, vem ali Apolo, e eles então tinham esse partido de Apolo, mas não estavam divididos, e não deveriam estar divididos, deveriam estar unidos. E o apóstolo Paulo tem grande dificuldade em tratar dessa questão, não por ele ter dificuldade, mas porque o problema era difícil. E quando nós olhamos, são os 4 primeiros capítulos, ele vai falar, ele vai argumentar, ele vai apresentar a doutrina da palavra de Deus para que eles pudessem então compreender mais profundamente e servir a Cristo e colocar Cristo no seu devido lugar, na proeminência que lhe é devido. Ele é o autor da salvação, ele é aquele que diz, toda autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra, e ele então deve ter esse destaque todo especial, e é por isso que nós somos chamados de cristãos, a igreja cristã. E nesse capítulo 2, meus irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo vai mencionar acerca da pregação que ele trouxe ali, e essa pregação, meus irmãos, ela tem um conteúdo, vamos dizer, celestial, ela vem de Deus em 2 aspectos. Primeiro, é celestial porque é uma pregação cujo conteúdo é a pessoa do Senhor Jesus. Ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então ele está pregando o Cristo Jesus, é uma mensagem de conteúdo celeste, em primeiro lugar, mas em segundo lugar também celeste, porque é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vem aclarar as mentes para compreender a mensagem que é sobre Cristo. E portanto é uma mensagem celestial, e sendo essa mensagem de Deus, eles deveriam olhar para Deus, eles deveriam olhar muito mais para Deus. É como o próprio apóstolo Paulo fala aos Colossenses ali, no capítulo 3, ele diz, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Pensai nele, se fosses ressuscitado com ele, com Cristo, pensai nas coisas, buscai as coisas do alto, pense em Jesus. E ele vai argumentar e mencionar isso para que pudesse dessa maneira fortalecer a instrução para que aquela igreja deixasse de ter partidos, o chamado partido eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. E podemos imaginar que desses 4, talvez o melhor deles fosse o 4º, eu sou de Cristo, mas na verdade não. Provavelmente esse era o mais distante, o mais difícil, porque parece, e como muitos talvez imaginam, olha, se fala o nome de Deus é coisa boa. Não é porque fala as coisas de Deus que é coisa boa, porque os próprios demônios, quando foram expulsos, e eles vinham, em várias ocasiões, quando avistavam Jesus, eles diziam a pura verdade, ó Altíssimo, ó Filho de Deus, e isso é uma verdade, mas por lábios que não adoram ao Altíssimo e ao Senhor. E aí que é o problema, porque esses que diziam eu sou de Cristo, esses poderiam certamente sentirem-se mais envaidecidos, dizer eu não sou nenhum desses homens, eu sou só de Cristo. Mas isso há uma falha muito grande, porque o próprio Senhor Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e
e de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Ou seja, o próprio Senhor Jesus enviou discípulos, enviou apóstolos para serem um fundamento, e estes estavam aqui colocando o quê? Nós não seguimos Paulo, nós não seguimos Apolo, o que eles ensinam? Nós seguimos a Jesus Cristo, mas seguir a Jesus Cristo significa seguir os apóstolos, a instrução apostólica, em que o próprio ensino em Atos Apóstolos 2, ele diz o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É preciso, como muitos talvez vão imaginar, eu creio em Deus, isso é muito bonito. E que Deus você crê? O Criador dos céus e da terra, é como o credo apostólico, e isso é perfeito, isso é ótimo, mas pode estar um grande engano. Você crê então em Cristo? Não, em Cristo não. Você não crê em Cristo? Não, eu creio no Deus, Criador dos céus e da terra. E no seu Filho? Não, não tem esse negócio de filho. Aí você fala, então não é o mesmo Deus que a gente está falando. Porque se você crê em Deus, você vai acreditar naquele que Ele enviou. E se você não crê naquele que enviou, então você não tem a salvação, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É preciso, e é exatamente essa questão, e o apóstolo Paulo, quando vai iniciar essa argumentação, falando do conteúdo da sua pregação, um conteúdo celeste, um conteúdo do céu, ele apresenta que é do céu porque é de Jesus. Ele vai fazer esse contraponto, ele começa dizendo eu, porque o verso anterior diz, aquele que se glorie-se no Senhor, e aí ele começa com eu, como se fosse fazendo uma oposição, um contraponto do eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefo, eu sou de Cristo. E ele diz eu, enfatizando o eu, mas não para que ele recebesse a proeminência, enfatizando que o eu é um canal para apontar para quem? O verdadeiro grande eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, para enfatizar o grande eu, e a mensagem era Cristo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, e esse anunciar é um anunciar de autoridade, porque Jesus, como mencionamos, disse, toda autoridade me foi dada. Então agora vocês vão nessa autoridade, e quem ouvir aí essa passagem, essa mensagem, vão ouvir o próprio Senhor Deus, de autoridade celeste. E quem rejeitar, rejeita ao próprio Criador do universo. Era uma mensagem pregada, não porque ele era grande, mas porque quem enviou era grande. E ele enviou para anunciar, e ele veio para anunciar e dar testemunho de Deus. É isso que ele fala. Não fiz com ostentação de linguagem, com adereços, com eloquência. E nós sabemos que eles vivendo ali, era a região da Grécia, e sabemos que ainda que sobre o Império Romano, eles tinham grande influência da filosofia grega. E os gregos gostavam de filosofar. E o apóstolo Paulo, quando iniciou o trabalho da igreja lá na cidade de Corinto, a igreja de Corinto, vamos dizer, a igreja presbiteriana de Corinto, ele ali iniciando esse trabalho, antes ele estava onde? Em Atenas, e ele viu uma idolatria imensa, e isso ele deixou muito triste e indignado. Ele falou, eu tenho que falar da verdade, eles precisam abandonar. É como se Deus falasse para ele, sai Abraão, sai vocês, saem da tua terra, dessa idolatria, porque Abraão era idólatra, junto com todos dele. Ele diz, sai dessa idolatria, e ele prega, ele vai e anuncia ali. E ali, então, eles acostumados à eloquência, a várias manifestações de poder, de persuasão, de argumentação, e os gregos gostavam, e os coríntios viviam sobre essa influência. Mas ele fala, olha, eu não usei essa retórica, não que ela não seja boa, não que há aspectos positivos, não que você não possa usar, não pode. Mas a grande questão era como se eles estão tão afeitos a essas questões humanas, que de vez de ouvir a mensagem celeste, eles ficam prestando atenção na pessoa. Acabamos de cantar um dos cânticos que diz que o véu que separava já não separa
Mas nós somos pecadores, ainda o véu lá foi de alto a baixo ao chão, mas ainda tem o nosso pecado que nos impede de enxergar coisas, e às vezes olhamos mais as pessoas, e é por isso que ele estava falando, trazendo esses argumentos para fortalecer a mente deles, eles deixarem o que eles estavam segurando com tanta força, e é por isso que ele orienta e fala durante 4 capítulos somente para esta questão. Somente para esta questão. Olha, não foi com ostentação de linguagem ou de sabedoria, um saber humano, não foi com essa retórica, com essa oratória, porque ele diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Observa bem que ele já havia mencionado no capítulo 1, que para o grego a cruz é uma loucura, e ele faz questão de falar dessa loucura para os gregos. Um homem que vai e morre, não, isso é uma loucura, tem que vencer, mas sem entender que ele venceu. O pecado não dominou ele de forma alguma, ele veio para vencer, ele veio para morrer no lugar de todo o pecador que nele crê. Ele veio vencer o pecado, matando o pecado e recebendo a ira de Deus sobre si, e é ele crucificado. Ele vem mostrar que a sabedoria do homem nada é. E ele vai mostrar isso, como ele já havia mencionado, e nós lemos na liturgia, o nosso irmão presbítero Zildson nos dirigiu nessa leitura, em que a sabedoria deles, da época, dos grandes, na verdade nada era. Porque Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, aquelas que acham que são alguma coisa. E ele faz questão disso, de mostrar só Cristo Jesus, de anunciar Cristo sem uma retórica, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que Cristo recebesse toda a proeminência, todo o louvor, todo o destaque. Por exemplo, meus irmãos, quando nós lemos, vamos imaginar livros dos profetas menores, são 12, tirando Isaías, Jeremias, Lamentações, que é de Jeremias, né? Tirando esses livros, nós vamos encontrar na sequência 12 livros proféticos, e chamado de profetas menores, cujo conteúdo é menor. E não é raro, por exemplo, citando um como exemplo, o livro de Obadias, é muito curto, sabe-se muito pouco de Obadias, e até um nome muito simples, que Obed significa Obadias, vem de Obed, que significa o quê? Servo, é um servo, não tem um destaque de um senhor, é um servo, e ali é uma mensagem do Senhor Deus contra os edomitas, que perseguiam, que eram parentesco com Israel, mas perseguiram, ou seja, irmãos perseguindo próprios irmãos, ou seja, nada menciona sobre o profeta, mas tudo menciona sobre a mensagem que Deus deu para ele, ou seja, a mensagem, o conteúdo era muito maior. Ele não queria destaque para si, ele queria que a mensagem fosse transmitida, a mensagem de Deus de consolo, a mensagem de Deus que está atento ao povo que sofre e julga e vinga aqueles que estavam perseguindo a igreja, e no caso específico ali era os edomitas. Olha, e ele vai e anuncia, e parece-nos, portanto, que é algo semelhante aqui. Paulo não queria a honra, o destaque da eloquência, não que ele não tivesse, mas ele fez questão de não usar nenhuma ostentação. Ele sabia da mentalidade ali daquela região, como eles amavam essas coisas, mais as coisas dos homens do que as coisas que vinham do céu. Então ele faz questão de colocar o conteúdo e focar em Jesus Cristo e anunciar Ele, tão somente Ele que morreu na cruz. E Paulo menciona que ele fez isso, foi em fraqueza, foi um momento de fraqueza dele, de temor, de grande tremor, quando ele esteve no meio deles. Porque quando a gente começa a pensar, quando ele foi na sua trajetória para pregar e abrir aquele trabalho,
Ele já tinha sofrido tanto. No capítulo 16, quando ele recebe, ele está querendo dirigir por 2 vezes, tinha planos para ir para um lugar e não dava certo, o Espírito de Deus não permitia, e aí ia para o outro lugar, também não dava certo, e aí não era ali que Deus queria, ele queria evangelizar, mas Deus falou, não é nesse lugar, também não é nesse, e aí ele recebe uma visão do varão macedônico, e esse varão macedônico dizia, vem, passa a Macedônia e ajuda. E então ele vai, ele chega em Filipe, chega no lugar de oração, só via algumas mulheres para orar, e era ali que Deus começou o trabalho, e abriu a igreja presbiteriana de Filipos. Ele abre aquela igreja, com aquelas mulheres, e Lídia é convertida, juntamente com a sua casa, e todos ali são batizados. E ele começa ali. Ele começou ali, passando um tempo, ele sofreu uma perseguição junto com Silas, injustamente ele expulsou um espírito maligno, um espírito adivinhador, que enganava as pessoas, achando que isso era bom, que trazia lucro, mas que trazia lucro que não vinha das mãos de Deus, que não vinha da parte, era do inimigo, de Satanás, do demônio. E Paulo fica muito indignado e expulsa, e pronto, ao ponto de expulsar, os donos ficaram enfurecidos que agora perderam o lucro, já não adivinhava mais, já não recebia dinheiro dali, e eles sem motivo algum, e eles, cidadão romano, pegam Silas sem fazer inquérito algum, pegam e chicoteiam eles, 40 chicotadas, menos 39. Sem investigação, sem nada, eles sofrem terrivelmente. Ele consegue se livrar disso. E vai mais adiante, diz o texto que eles vão para Tessalônica, lá eles pregam o evangelho, e judeus perseguem, judeus que não queriam saber, perseguem, mas ali já foi aberta uma igreja, 3 sábados seguidos já abriu uma igreja. A gente fica imaginando, como que uma plantação tão rápida assim, né? Em um mês, até menos de um mês já abre uma igreja. E ele é perseguido terrivelmente, e é nesse cenário de perseguição, então que ele diz, olha, quando eu cheguei com vocês, eu estava fraco, eu estava abatido, eu estava com grande temor, eu falava, Senhor, para lá não vou não, estou cansado, apanhar toda hora é difícil, não é mole não, Senhor, desculpa, tá? Estou assim com o coração em frangalhos. E ele recebe uma visão, e Deus fala com ele, não temas, ninguém vai fazer-te mal, eu tenho muito povo nessa cidade, vá e pregue. E ele fez isso, e começou um trabalho ali, numa cidade portuária promíscua, numa cidade em que eles ficavam olhando mais as coisas dos homens do que as coisas de Deus, mas Deus foi trabalhando e ali abriu isso, e foi em meio a essa palavra, essa pregação, que ele trouxe a salvação. E de certa maneira o que ele está querendo dizer é, deixe se eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, de Cefas, ou eu sou de Cristo, se você é de Cristo mesmo, vocês vão ouvir a mensagem que os servos deles enviaram, porque eles estão pregando Cristo, eles estão ensinando as coisas que devem guardar, que Jesus ensinou para guardar. Então ouça o que eles estão falando, receba eles como enviados de Deus, eles são enviados de Deus, e Jesus fez a obra e deu autoridade para eles darem continuidade, e Jesus subiu ao céu. Ouça o que esses servos estão falando, ouça o que Pedro disse, ouça o que Apolo, ouça o que Paulo, e todos estavam falando de Cristo, a mensagem celeste, se firme nele. Não diga que você crê em Cristo, mas você despreza o que os homens estão falando, os servos que Deus enviou estão falando. Ouça o que eles estão falando e siga. Não queira achar que é mais do que os outros. Não, vocês não são mais. Isso quer dizer que vocês são menos se vocês vivem assim. Ouça, é por isso que eu estou pregando, e esse foi o conteúdo da pregação. Mas ele não para por aí, e ele menciona esse segundo aspecto do conteúdo da sua pregação celestial. E era uma pregação que era no poder do Espírito, era dirigido pelo Espírito. Observe que a partir do verso 6 em diante, ele vai dizer, entretanto, meus irmãos, olha, expomos sabedoria, ou seja, a coisa que vem de Deus, sabedoria de Deus,
entre os experimentados. Ele vai dizer que é sabedoria entre experimentados, sabedoria que nenhum dos poderosos poderiam descobrir. Era a sabedoria que foi revelada pelo Espírito. Observe bem que ele diz sabedoria entre os experimentados. Essa palavra experimentados é uma palavra que ajuda a gente a entender que ela tem um conteúdo de alguém com uma certa vivência, com uma certa experiência, com um certo conhecimento. E particularmente esses experimentados eram as pessoas da sociedade que tinham estudos, que tinham conhecimentos do dia a dia, das ciências humanas. E ele diz, olha, nós apresentamos a sabedoria de Deus no mundo de pessoas em que tem a sua sabedoria. E ele diz, olha, e a sabedoria que nós falamos entre os experimentados não é, porém, uma sabedoria deste século, nem dos poderosos que reduzem a nada. Ele estava dizendo, olha, a sabedoria deles, ainda que sejam boa e útil para muitas coisas, desculpa, é uma sabedoria que não é nada. Como não é nada? É uma sabedoria que não salva. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta ter 60, 70, 80, 100 anos e passar toda uma eternidade na perdição eterna, no fogo eterno? Que adianta? Isso não é sabedoria. A verdadeira sabedoria é a que vem de Deus. É a sabedoria que é apresentada entre os sábios do mundo. Mas os sábios do mundo, eles não sabem de nada, eles precisam do Espírito Santo. Ele vai dizer no verso 7 que é sabedoria de Deus, ou seja, é uma sabedoria celeste, como falamos, vem da parte de Deus, em mistério, é um mistério. Hoje a tecnologia muda muitas coisas. Há décadas atrás, não apenas alguns anos, mas décadas atrás, as máquinas fotográficas tinham filmes que eram o quê? Revelados. Hoje isso faz parte do estudo de um museu, que é tudo digital hoje. Mas era filme, era 12 posições, né? 12, 24, 36 para muita, né? Punha na máquina ali. Aí depois a máquina era com pilha, com bateria, que já você nem precisava ficar apertando e girando a manivela, ela automaticamente ela vira. Nossa, que tecnologia! Você põe uma pilha ali, uma bateria, e ela vira. A gente achava isso massa. A minha máquina é assim, eu comprei uma nova, assim, ela automática, né? E hoje não existe, tinha que ser um local escuro, com os líquidos próprios para ali no negativo, aí depois passar para o papel. Era assim, era em oculto, era no escuro que fazia isso, que não podia receber luz. Se alguém abrisse isso e puxasse, recebendo luz, queimava tudo, perdia as fotos. Tinha que ser no mistério, nas coisas ocultas. E ele apresenta isso, meus irmãos, ele diz, olha, a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, ficou oculto. No Velho Testamento era por figuras. Por isso que Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Era por isso que tinha um candelabro de 7, para mostrar que Jesus é a luz. O altar não, a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. E é Jesus Cristo, ele diz, o Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Então no Velho Testamento era uma série de simbologias, que aquilo era de maneira tipológica, simbológica, apontando para Cristo. Era assim que anunciava o Evangelho no Velho Testamento. E era mistério. Era um mistério, mas quando Cristo viu, mostrou que esse mistério é Ele mesmo. Todos aqueles símbolos eram em Cristo. Ele diz, outrora, no passado estava oculto, era um mistério, mas essa sabedoria foi revelada. E ninguém dos mais hábeis homens podiam entender, os mais sábios da época não podiam. E ele fala no verso 8, sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, eles não crucificariam a Cristo. Olha como a sabedoria não era sabedoria, porque a sabedoria do homem, quando Pôncio Pilatos, não vamos dizer num ato desvairado, ele diz, olha, é comum soltar um dos que estavam aqui presos,
Eu tenho esse Barrabás, é um criminoso. O que vamos fazer com ele? Solta. Solta. E Cristo o que faz? Crucifica. Isso não é sabedoria. Quando o Lava Jato, descobrindo coisas, calhamaços e calhamaços, milhares e milhares de provas e no processo ali contra tantos e tantas pessoas ali, fica provado por A, B e tantas testemunhas e tantas coisas, fica comprovado o crime. Seria uma loucura se o povo brasileiro dissesse como Gilmar Mendes: solta ele, deixa, coitado, deixa ele, solta. Seria uma insanidade. E foi isso que aconteceu. Isso não é sabedoria. E é isso que aconteceu, eles mostram. E ele fala no verso 9, fazendo como uma citação de Isaías 64, verso 4. Aqui eles fazem, apresenta, já vamos dizer, como que uma paráfrase. Porque lá está escrito: olha, nunca, desde a antiguidade, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha, ele vem servir, e ele serviu todo aquele que nele crê, e ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não é aqui esse texto uma questão lá da glória, a glória é Cristo, é de Cristo que ele está falando. Jamais teriam crucificado o Senhor da glória, a Jesus. Quem é o Senhor da glória? O Senhor Criador dos céus, entre o Rei da glória. Quando ele voltar, os anjos haverão de tocar a trombeta, ele vai vir em glória, e ele é o Rei, e separe um à esquerda, um à direita, e ele vai comandar todo o juízo ali. É desse texto, esse texto é uma referência a Cristo. A glória só é glória por causa do Rei, e é o Rei Jesus. E diz: mas Deus nolo revelou Jesus pelo Espírito. Ou seja, a mensagem, o conteúdo era Cristo, era uma mensagem celeste que vem do alto, é uma mensagem celeste porque tem esse conteúdo celeste, porque é o Espírito Santo. E ele vai mostrar que o homem natural não entende, nós só podemos, cada um entende com seu próprio espírito aquilo que está dentro de si. Só o próprio Espírito entende a si próprio. E ele diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, mas aqueles que são de Cristo entendem, porque o Espírito de Deus habita naquele que nele crê, e então revela, então mostra quem é, e então transforma. O verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que nós somos pecadores. Por que tem esses problemas? Se Deus é bom, por que Ele permite? Não, Deus sempre é bom. E até as dificuldades Ele usa para o bem daqueles que amam a Deus, porque todas as coisas que operam para o bem, inclusive as dificuldades, para que nós possamos nos achegar mais ainda, vermos que nós somos dependentes dEle e precisamos, aí dobramos os joelhos e oramos com mais intensidade. Orai sem cessar. E por que então essas coisas? Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele também colhe. Ele colhe. Então as coisas difíceis estão acontecendo por conta do pecado do homem. É aquilo, é repetição do que Deus falou lá no jardim para Adão e Eva, quando ainda estavam lá, porque seriam expulsos. Ele diz: maldita é a terra por tua causa. A causa de tantos problemas é a corrupção, o desvio, é o homem não querendo seguir a Deus, e então ele sofre as consequências. E é por isso que o texto diz assim: olha, o Espírito de Deus, nós não temos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus, e nós conhecemos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Jesus foi dado gratuitamente. O livro do profeta Isaías, capítulo 55 diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Vinde comer de graça, né? Pão, vinho e leite de graça. Ele vai mencionar essas coisas. Ele vai falar: o povo que andava em trevas viu grande luz. Quem? Era uma referência a Cristo. Jesus
Galileia dos gentios, onde ele realizou tantos milagres, ali no mar da Galileia, nas redondezas de Cafarnaum, Betsaida, cidade natural de Pedro, de André, dos apóstolos. O que o texto está nos dizendo, meus irmãos, é que Cristo foi dado gratuitamente, não é por preço que nós pagamos, Ele que pagou. E foi o Espírito Santo que dá esse entendimento. E aí podemos entender coisas espirituais que vêm de Deus com coisas espirituais. Entender e aceitar ao ponto dele dizer: nós temos a mente de Cristo. É por isso que eles deveriam estar atentos e ter essa mente de Cristo e voltar. O Espírito Santo sempre vai apontar para a obra de Cristo. Havia na igreja de Corinto dificuldades que o capítulo 12, 13 e 14, da questão do falar em línguas, dos dons mais, vamos dizer, miraculosos. E eles achavam que eram mais por causa disso. E aí Paulo vai orientar no capítulo 12, falando dos dons espirituais, e quando ele fala, cita ali, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, e vai colocar esses dons lá no final. E quando ele fala no capítulo 13, olha, eu tenho um caminho sobremodo excelente, esse é o caminho para perseguir, é o amor. Não era os dons. E o capítulo 14, olha, eu falo mais língua do que todos vós, mas eu falo coisa compreensível. Procurai falar para edificar a igreja e as pessoas entenderem. Então esses que achavam que eram espirituais, na verdade não estavam agindo com espiritualidade. No capítulo 3 ele vai falar isso não é para o nosso dia, mas ele vai dizer que os que são verdadeiramente espirituais seguem o Espírito, e então porque tem a mente de Cristo. Então ele estava argumentando para que eles deixassem daquelas divisões, deixassem de dizer eu sou de Paulo e seguissem o ensino de Paulo, o ensino de Apolo, o ensino do apóstolo Pedro, e de fato dissessem nós somos todos de Cristo Jesus. Quanta dificuldade ele teve para trabalhar aquelas questões e unir aqueles irmãos, e falando, nós temos a mente de Cristo, vamos nos unir. Ele não está dividido, ele está unido. E aqui, meus irmãos, temos algumas palavras que podemos imaginar. Quando ele fala no verso 2 e 3, eu decidi saber entre vós tão somente a Jesus e este crucificado. Nós vemos que em nossos dias existem irmãos que estão enganados com respeito a uma visão equivocada, o que é muitas vezes chamado de visão triunfalista. Há certamente um triunfo de Cristo sobre o pecado, e ele rasgou o esquito de dívida que era contra os pecadores que creem nele, e ele rasgou lá na cruz do Calvário, expondo para as potestades, para os demônios inclusive, rasgando e falando, eles estão perdoados, eu morri por eles lá na cruz. Porque ele diz que é em fraqueza e temor que ele esteve no meio deles, e ele fala que foi com dificuldade, com apresentar Cristo no seu momento mais difícil, de dor, minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, existem aqueles que dizem, não, a pessoa está doente, já fez exame, já foi para o médico, já fez uma bateria de coisas, e ela diz, não, eu não estou doente, eu não aceito essa doença na minha vida. Aceite porque você está doente. Aceite porque você está doente. Você está doente, não adianta falar que não está doente. Não, eu não estou doente. Está morrendo, não estou doente. Está quase ali dando os últimos suspiros e eu não estou doente. Meu filho, para com isso. Que tolice. Você está doente. Aceita que você está doente. Você precisa da ajuda, precisa de oração, sem dúvida alguma. Precisa de médico, precisa de remédio, de tratamento. E é Deus que abençoa, o médico passará. Deus que abençoa, às vezes sem médico e sara. Mas que você está doente, está. Porque Ele te sarou, Ele te curou. E cura do quê? De uma enfermidade. Então não é uma visão triunfalista, é uma visão sim, realista, que o Senhor nos ajuda, e é Cristo Jesus que é o centro, não somos nós. Não, eu não aceito. Não aceite, se aconteceu, você precisa aceitar. Deus mandou tantas doenças, né? Mandou doença lá para Ezequias, o rei Ezequias.
arruma a tua casa, porque certamente morrerás amanhã, põe em ordem. Aí ele chora, ó Senhor, eu estava errado, ele estava com um problema de soberba, de enaltecimento, né? E me perdoa, pai, ele falou, vou dar 15 anos para você. Aí pensou, vai morrer amanhã, te dou 15 anos. Ô Senhor, não está perfeito, ótimo. Pega um emplasto, põe lá em você, chama lá, põe esse tratamento e você vai ser curado. É para aceitar, aceite que está. Se Deus quiser curar e dar anos de vida, dá. Porque tem gente hoje que está na UTI e vão sair de lá. E tem gente que não está nem aí e já vão se encontrar com Deus. Deus faz essas coisas para mostrar que Ele é Senhor, o triunfo é Ele, nós somos mais que vencedores em Cristo, não somos nós que somos grandes, nós vencemos, porque a nossa palavra é de autoridade, a nossa palavra é sempre positiva, não. Ele apresentou Cristo crucificado, Ele diz, olha, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, aprenda que é na luta, é na dificuldade, foi com fraqueza que Ele pregou o Evangelho. Ele diz, mas me alegrarei na fraqueza, porque quando sou fraco, então eu sou. E olha a força, abriu uma igreja, ele está orientando, passado o tempo, já está orientando aquela igreja, ajudando aquela igreja, aqueles vários irmãos, ele está atento a essa igreja, e essa igreja é a igreja que triunfa, sim, mas ela recebe lutas para mostrar que o poder pertence, e é dessa maneira que ele vai ajudar aqueles irmãos a deixarem de focar nas coisas humanas, de focarem em si e focarem em Cristo Jesus, em focar na obra do Espírito, serem verdadeiramente espirituais, porque eles obedecem no Espírito, cheios do Espírito, não cheios de vanglória, mas porque a glória pertence a Cristo, e eles querem glorificar a Cristo, não a si, eu sou maior que você porque eu sou desse partido, eu sou melhor porque eu sou, não, Jesus é melhor, é por isso que Ele nos tirou, e Ele nos trouxe para o melhor, Ele ofereceu o melhor, e é por isso que nós vamos participar da ceia, que é Jesus o melhor, e Ele diz, fazer isso em memória de mim. Nós temos que lembrar que Ele é o melhor, Ele é as primícias, Ele é aquele que merece todo louvor, é aquele que nós temos que sempre recordar, é Cristo Jesus nas nossas vidas, Ele é o autor da fé, Ele é o autor das nossas vidas, Ele sustenta a gente, Ele cura. Quando Ele quer curar, faz parte do plano dEle. Quando Ele não quer curar, também faz parte do plano dEle. E nós vamos ser fortes, porque quando somos fracos, nós somos fortes, porque dependemos da força que vem do alto dos céus. Porque tudo posso naquele que me fortalece.